A gente se desespera para pendurar um quadro na parede. A verdade é que a gente não saberia nem por onde começar sem uma loja de construção. E mesmo assim, por gerações, as pessoas ergueram suas casas usando basicamente barro e o que encontravam no mato. E tudo começa pela estrutura mais básica de todas. O esqueleto da casa era uma treliça de madeira, conhecida como gaiola, feita de postes verticais fincados no chão e galhos flexíveis trançados entre eles. Era uma base aparentemente frágil, que, no entanto, precisava sustentar tudo o que viria depois. Primeiro, os homens da família fincavam postes grossos de madeira no chão, a cerca de 1 metro um do outro. Depois, todos, incluindo mulheres e crianças, passavam dias tecendo galhos finos de aveleira na horizontal como se fizessem uma cesta gigante. Essa técnica, conhecida no Brasil como pau a pique ou taipa de mão, criava uma estrutura leve e cheia de frestas. Para uma cabana modesta de 30 metros quadrados, eram necessários mais de 500 galhos longos. Isso era o equivalente a desbastar uma pequena área de floresta, com todo o material sendo cortado e transportado manualmente pela família. Um esforço imenso antes mesmo da construção começar. O mais impressionante é que a estabilidade da casa inteira dependia da qualidade desses postes. Se a madeira estivesse úmida ou fosse fincada em solo encharcado, a base apodreceria em menos de uma década, fazendo a estrutura inteira desabar sobre a família. Essa gaiola de galhos, no entanto, era apenas um esqueleto. Ela precisava de um preenchimento, uma argamassa rústica para criar as paredes. A solução era uma mistura de argila, areia, água e um agente de ligação crucial, esterco fresco de animal. Essa era a argamassa que preenchia a gaiola de madeira e dava corpo à casa, um material criado com o que estava disponível no chão. O processo começava com um buraco cavado perto da construção. Nele, jogavam os ingredientes e, em seguida, homens e crianças entravam descalços para pisotear a mistura por horas, até ela atingir a consistência de um pão grosso. O cheiro era uma combinação forte de terra molhada com o odor azedo e penetrante de estrume. Para cobrir as paredes de uma cabana de 30 metros quadrados, era preciso preparar de 4 a 5 toneladas de barro. Isso é o peso de um SUV moderno, e tudo era misturado apenas com a força dos pés, em um trabalho lento e exaustivo. O ingrediente que impedia as paredes de rachar era o excremento dos animais. As fibras de celulose não digerida no esterco funcionavam como a fibra de vidro moderna, dando coesão à mistura. E essa era a técnica para construir paredes sem tijolo ou cimento. O segredo para a casa ficar de pé era literalmente a quantidade de bosta na argamassa. Com toneladas dessa mistura pronta, o próximo passo era aplicá-la. E esse não era um trabalho para uma única família. A aplicação do barro era um evento comunitário, um mutirão onde vizinhos ajudavam a preencher a estrutura com a argamassa de esterco. Era um esforço coletivo que transformava o esqueleto em paredes sólidas em poucos dias, algo impossível de ser feito sozinho. Com a mistura pronta, a comunidade se reunia. As pessoas pegavam bolas da argamassa com as mãos nuas e as arremessavam com força contra a treliça, enquanto outros, por dentro, a pressionavam para preencher as frestas. Esse trabalho comunitário cobria todos de lama e precisava ser concluído no mesmo dia para a parede secar uniformemente. Uma equipe de 6 pessoas, trabalhando sem parar, levava um dia inteiro para cobrir apenas 10 metros quadrados de parede. Uma cabana inteira exigia de 3 a 4 dias de trabalho exaustivo de toda a comunidade, uma troca de favores essencial para a sobrevivência. O mais bizarro é que a família se mudava para a casa muito antes das paredes secarem, um processo que levava semanas. Eles viviam cercados por paredes úmidas e frias que exalavam um cheiro forte de esterco em decomposição, o mesmo cheiro que simbolizava seu novo abrigo. As paredes de barro e esterco estavam de pé, mas eram cruas, vulneráveis à chuva e a insetos. Faltava uma última camada de proteção. O acabamento final era uma pintura branca e espessa feita de cal, obtida a partir da queima de calcário ou conchas. Essa camada funcionava como um selante à prova d'água e um desinfetante natural para as paredes da casa. Primeiro, queimava-se o material em um forno para criar a cal viva.
um pó branco. Depois, adicionava-se água, causando uma reação que liberava um calor intenso e um cheiro químico forte. Essa pasta era aplicada sobre as paredes, deixando a casa com um branco brilhante. A prática, conhecida como caiagem, também ajudava a refletir a luz solar. Uma única aplicação anual de cal poderia aumentar a vida útil de uma parede de barro em até 50%. Isso adiava reparos estruturais caros e trabalhosos por vários anos, sendo um investimento essencial para a durabilidade do abrigo. O processo de fazer a cal, no entanto, era extremamente perigoso. Se a água entrasse em contato com a cal viva de forma descontrolada, a reação química atingiria mais de 150 graus Celsius. Isso era quente o suficiente para causar queimaduras de 3º grau ou incendiar a própria casa que se pretendia proteger. Assim, a casa estava pronta, uma estrutura de galhos preenchida com barro e esterco e selada com um pó que podia queimar tudo. Um abrigo nascido da terra que exigia um equilíbrio constante entre proteção e perigo. Mas uma vez que as paredes de barro e esterco estavam de pé, o verdadeiro desafio começava: sobreviver lá dentro. E esse desafio iniciava bem acima da cabeça de todos. O telhado da casa era feito de colmo, uma espessa camada de palha ou juncos amarrados sobre a estrutura de madeira. Mais do que uma cobertura, esse teto era o lar para um ecossistema completo de animais e insetos. Feixes de palha eram amarrados à estrutura, camada sobre camada, criando um isolamento denso. Em dias de chuva, o som era abafado e o cheiro constante era de poeira e palha seca. Esse ambiente abrigava ratos, pássaros e enxames de insetos. A famosa expressão chovendo cães e gatos pode ter se originado de animais que, escondidos ali, caíam durante tempestades fortes. Um telhado de colmo podia ter 30 centímetros de espessura e pesar 4 toneladas. Quando encharcado pela chuva, seu peso podia dobrar para 8 toneladas, o equivalente a um elefante, pressionando toda a frágil estrutura da casa. Era perfeitamente normal que aranhas, larvas ou até um rato caíssem do teto diretamente na sua comida ou na cama da família. O mesmo abrigo que protegia da chuva era também uma fonte constante de contaminação vinda de cima. Esse teto cheio de vida criava um problema constante de pragas. E a solução, ironicamente, nascia de outra condição brutal da casa: a fumaça. As casas não tinham chaminés, então a fumaça da lareira central preenchia todo o ambiente. Ela só escapava lentamente por frestas no teto e pequenas janelas, tornando o ar permanentemente tóxico para os moradores. Uma lareira aberta queimava no chão de terra e sua fumaça formava uma nuvem densa na altura da cabeça. As paredes e o teto ficavam cobertos por uma fuligem preta e gordurosa, e o cheiro impregnava tudo. Essa mesma fumaça era aproveitada para defumar carnes, que ficavam penduradas nas vigas, conservando a comida para o inverno. A exposição constante à fumaça dentro de casa era equivalente a fumar 40 cigarros por dia. Isso tornava doenças pulmonares uma das principais causas de morte, afetando principalmente mulheres e crianças, que passavam mais tempo no local. A mesma fumaça que causava cegueira e doenças era um conservante essencial. O telhado na fuligem matava os insetos e impermeabilizava a palha, fazendo-a durar mais. Para ter um teto seguro, a família precisava envenenar o ar que respirava. Se o ar era tóxico e o teto estava vivo, o chão não ficava para trás. Era ali, sob os pés da família, que se formava outro foco de contaminação, disfarçado de solução. O piso da casa era de terra batida, coberto por camadas de ervas e juncos. A intenção era limpar e aromatizar, mas na prática, essa cobertura se transformava em um foco de doenças e parasitas. Para limpar o chão de terra, as pessoas espalhavam ervas aromáticas para disfarçar o cheiro de mofo. Com o tempo, as ervas se misturavam a restos de comida, lama e dejetos. Erasmus de Roterdã descreveu esses pisos como uma mistura de escarros, vômitos, urina e restos de peixe. Periodicamente, a camada superior era raspada. Em escavações arqueológicas, essas camadas de piso podem atingir até 15 centímetros de espessura. Pense nisso.
um registro de gerações e gerações de lixo orgânico compactado diretamente sob os pés dos moradores. A ironia é que as pessoas acreditavam que as ervas no chão purificavam o ambiente. Na realidade, essa massa orgânica em decomposição era um criadouro perfeito para pulgas, piolhos e bactérias, transformando o remédio para o mau cheiro no principal foco de infestações. Essa mistura no chão, no entanto, não vinha apenas da família. O ecossistema doméstico incluía outros moradores que contribuíam para o calor, a sujeira e, de forma bizarra, para a própria estrutura da casa. A família camponesa frequentemente dividia o mesmo teto com seus animais mais valiosos, como vacas e ovelhas. Era uma medida de segurança contra roubos e uma forma inteligente de aproveitar o calor dos bichos durante o inverno. A casa era uma estrutura única, onde uma simples divisória de madeira separava a área da família da área dos animais. O calor corporal deles irradiava para o lado humano um aquecimento vital. A experiência diária era adormecer com o som de ruminações e acordar com o cheiro de esterco. Essa prática era conhecida como Byre Dwelling. Uma única vaca adulta gera o calor equivalente a um aquecedor elétrico de 1000 watts. Ter 2 ou 3 animais dentro de casa era como manter múltiplos aquecedores ligados durante a noite, sem gastar nenhum combustível. O esterco produzido pelos animais dentro de casa não era lixo, era um recurso valioso, coletado toda manhã para fertilizar os campos e, incrivelmente, para ser misturado ao barro e reparar as paredes da própria casa em que todos viviam. A casa camponesa não era apenas um abrigo, era um ciclo fechado, onde o teto, o ar, o chão e os próprios animais eram ao mesmo tempo a fonte da sobrevivência e da doença. Essa convivência com a doença era apenas uma parte da história, porque além de ser um ambiente insalubre, a própria estrutura da casa era uma batalha constante contra o colapso. As paredes de pau a pique, feitas de galhos e barro, não eram permanentes. Elas exigiam reparos anuais para preencher as rachaduras causadas pelo clima, um trabalho pesado feito com uma nova camada da mesma mistura original, barro e esterco. Toda primavera, a família se mobilizava. Primeiro, preparavam a pasta de argila e estrume. Depois, com as próprias mãos, aplicavam a mistura sobre as paredes, tapando cada fresta. Essa era uma das primeiras tarefas após o inverno, pois uma rachadura ignorada permitiria a entrada da chuva, que apodreceria a estrutura de madeira por dentro e poderia derrubar uma parede inteira. Uma família camponesa gastava em média de 1 a 2 semanas de trabalho por ano apenas na manutenção das paredes. Esse era um tempo precioso que competia diretamente com as tarefas cruciais do plantio na primavera, tornando a sobrevivência ainda mais difícil. O mais bizarro é que o melhor material para o reparo era uma mistura rica em esterco fresco, pois suas fibras eram mais eficazes. Isso significava que, para consertar a casa, o camponês tinha que literalmente enfiar estrume nas paredes do quarto onde dormia. Mas mesmo esse esforço anual era apenas uma forma de adiar o inevitável. A verdade é que essas construções não eram feitas para durar, e isso nos leva à técnica camponesa para construir paredes sem tijolo ou cimento. Elas eram feitas para desaparecer. As casas de pau a pique tinham uma vida útil tão curta que muitas vezes era mais fácil e prático simplesmente abandoná-las do que tentar uma grande reforma. Elas eram, na prática, estruturas descartáveis construídas com materiais que a própria terra fornecia. O principal inimigo era a umidade que subia do solo e apodrecia a base dos postes de madeira fincados na terra. Após algumas décadas, a estrutura ficava instável e perigosa. A família então partia, e a casa abandonada era reclamada pela natureza. A chuva dissolvia o barro, a madeira apodrecia e a construção desaparecia de volta na paisagem. A vida útil média de uma casa camponesa era de apenas 30 a 50 anos. Isso significa que uma pessoa poderia nascer em uma casa, viver sua vida e vê-la ruir e desaparecer completamente antes mesmo de envelhecer. A casa onde uma família viveu e morreu, ao ser abandonada, literalmente se transformava em adubo para a terra. Arqueólogos hoje localizam esses vilarejos procurando por leves ondulações no terreno e resíduos de fosfato no solo, os únicos túmulos que restaram.
Essa decomposição lenta, no entanto, não era o único fim possível. Havia um destino muito mais rápido e aterrorizante, o maior medo da vida camponesa. O incêndio era uma ameaça constante. Uma casa feita de madeira seca, palha e barro podia ser completamente destruída pelo fogo em questão de minutos, levando junto tudo o que a família possuía e, muitas vezes, a própria família. A combinação era fatal. Um teto de palha inflamável, uma estrutura de madeira e uma lareira aberta no centro do único cômodo. Uma brasa que saltasse do fogo ou uma vela derrubada era uma sentença. À noite, o fogo era coberto com cinzas, mas qualquer cheiro de queimado mais forte causava pânico imediato. Em um vilarejo medieval, um incêndio em uma única casa tinha mais de 70% de chance de se espalhar para as moradias vizinhas. Um assentamento inteiro podia ser reduzido a cinzas em menos de uma hora, como aconteceu no grande incêndio de Londres de 1666. A ironia é que a fuligem preta e gordurosa acumulada no interior do telhado, a mesma que envenenava os pulmões da família, oferecia uma proteção. Ela tornava a palha mais resistente à umidade, diminuindo o risco de combustão. A poluição que os matava lentamente também os protegia de uma morte rápida. A casa não era um patrimônio, mas um empréstimo da terra. Um abrigo temporário que podia ser lentamente reabsorvido pela natureza ou instantaneamente consumido pelo fogo sem deixar vestígios. Essa luta constante contra a decomposição e o fogo revelava a impermanência da casa. Mas a verdadeira razão dessa fragilidade não era uma falha técnica, era uma sentença imposta pela própria estrutura social da época. O camponês não era o dono da terra onde construía sua casa. Ele apenas a ocupava em troca de trabalho forçado e uma parte da colheita para o senhor feudal. Essa era a posse precária, a raiz de toda a instabilidade. A família vivia sob a ameaça constante de expulsão. Uma colheita ruim, uma doença ou a simples vontade do senhor poderiam deixá-los sem teto. Essa falta de propriedade, uma característica da servidão, ditava a construção. Usavam-se materiais baratos, pois não havia sentido em investir em uma casa de pedra em uma terra que nunca seria sua. O servo estava preso à terra, mas o senhor podia removê-lo quando quisesse. Para garantir seu lugar, um camponês devia ao senhor entre 100 e 150 dias de trabalho forçado por ano. Conhecida como corveia, essa obrigação tomava quase metade de seu tempo, que era retirado do cultivo da sua própria comida e da manutenção de sua casa. O mais bizarro é que a casa não era um bem, mas uma ferramenta de trabalho. Se a família fosse expulsa, a moradia ficava para trás, para ser ocupada por outra família que assumiria as mesmas obrigações. As pessoas eram tão substituíveis quanto suas casas. Essa falta de posse não significava apenas viver em uma casa frágil. A crueldade do sistema ia além, forçando o camponês a ser o arquiteto da sua própria opressão. Ele era obrigado a construir as estruturas permanentes do senhor feudal usando materiais duradouros que lhe eram negados em sua própria moradia. Durante seus dias de trabalho forçado, o camponês deixava sua casa de barro e esterto para erguer castelos e muros com pedra e argamassa. Essa divisão de materiais era uma forma de controle. Uma casa de pedra poderia ser fortificada, tornando-se uma ameaça. Casas de barro eram frágeis e fáceis de destruir, mantendo a população subjugada e dependente. O resultado dessa dinâmica é visível até hoje. Enquanto a casa do camponês durava em média 50 anos, as igrejas e castelos que ele foi forçado a construir ainda estão de pé, mais de 800 anos depois. A ironia mais cruel do sistema estava na arquitetura. O camponês construía a permanência para seu mestre e a transitoriedade para si mesmo. Ele usava as próprias mãos para erguer o símbolo de sua opressão e a prova de sua própria impermanência. A fragilidade da casa camponesa não era um acidente da natureza ou uma falha técnica, era um projeto social, construído com as próprias mãos daquele que era oprimido por ela. Você viu uma casa construída com esterco, onde o ar era veneno e o teto um ninho de pragas, projetada para apodrecer e desaparecer, enquanto seu morador era forçado a construir castelos de pedra para seu mestre. Então, da próxima vez que você reclamar de uma rachadura na parede ou do barulho da reforma do vizinho, lembre-se, sua casa é um lar. A deles era uma sentença,
construída com as próprias mãos para lembrá-los de que não possuíam nada, nem mesmo o chão sob seus pés.